Olá, meus queridos irmãos. Hoje o nosso tema é uma pergunta. O que significa ser cheio do Espírito? Nós sabemos que todo trabalho que vamos fazer para Deus exige algo que muitas vezes nós negligenciamos. Vamos ler o texto de Efésios 5:18. É um versículo muito conhecido. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Mas o que significa ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito não é receber mais do Espírito. Você que é cristão, você já tem o Espírito. Você já recebeu ele por completo. Você é selado pelo Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito quer dizer ser dominado e controlado por ele. Se refere ao caráter cristão. É o cristão ter o caráter de Cristo. Não são as experiências, não são dons espirituais, não são o conhecimento da palavra de Deus. Não. O conhecimento da palavra de Deus leva nós sermos cheios do Espírito. Mas tem muitas pessoas que têm um conhecimento muito grande da palavra e não são cheias do Espírito. Um exemplo bíblico é o Paulo antes de se converter. Ele era doutor da lei, mas não era cheio do Espírito, né? Então, no grego, o verbo é no presente contínuo, ou seja, continuem sendo cheios do Espírito. É dar continuidade, é uma rotina. Ser cheio do Espírito é uma rotina. Você tem que buscar todos os dias a se encher do Espírito. E vocês sabem como que nós nos enchemos do Espírito, né? É o conhecimento da palavra, sim, mas é a intimidade com o Senhor, né? É a oração, é o jejum, né? É deixar as coisas velhas de lado, né? E só aceitar o novo de Deus na sua vida. Isso é se encher do Espírito. Nós podemos usar uma metáfora para explicar melhor. Uma vela apagada, ela não gera luz. Ela precisa do fogo para iluminar, para brilhar, né? Então, o cristão também, ele não ilumina, ele não brilha por si mesmo. Ele precisa da ação contínua do Espírito Santo, que representa aqui o fogo da vela, né? Nós somos a vela e o Espírito Santo é o fogo dessa vela. O Espírito Santo ele pode ser representado por diversos sinais da natureza. Ele pode ser representado pelo vento, pela água, né? Mas aqui eu coloquei ele representando o fogo, né? Sem a comunhão com o Espírito Santo, nós ficamos apagados. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito. O que isso quer dizer? Quando nós estamos em pecado, nós estamos apagando o Espírito. Nós estamos extinguindo o Espírito, né? Então, não ser cheio do Espírito é andar no pecado. Porque você anda na carne, nos teus próprios, nas tuas próprias forças, nas tuas próprias vontades. Então você está em pecado quando você não está cheio do Espírito, né? A palavra de Deus diz em João 15:15 que sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós não estamos cheios do Espírito, nós não podemos fazer nada no reino de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, né? Que nós somos selados por ele, certo? Mas nós precisamos encher-nos dele para poder não andar na carne, para poder não andar no pecado. Porque quem anda na carne peca, está sempre pecando, né? Então, se nós nos enchermos, ele vai dirigir tudo na nossa vida. Ele vai dar a direção de todas as coisas. Ele vai nos controlar, né? Então, aí nós podemos fazer tudo sendo cheio do Espírito. E se nós não tivermos cheios do Espírito, nós não podemos fazer nada, porque a palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. Porque ele, apesar de ele estar habitando em nós, ele está apagado se nós não formos cheios do Espírito. Entenderam? Por que ele fala, não vos embriagueis com vinho? Porque nós sabemos que uma pessoa que se embriaga com bebida alcoólica, ela perde o controle. Ela foge da realidade, né? Ela tem um comportamento desordenado. Uma pessoa bêbada, ela não consegue nem andar direito. Tem que ter alguém para ajudar ela a andar. Não é verdade? Né? Enquanto que a pessoa que está cheia do Espírito, ela tem domínio próprio, ela pode andar sozinha,
ela tem comunhão com Deus, ela tem uma vida cheia do propósito, né? Então, Paulo usou a bebida alcoólica para mostrar o contraste de uma pessoa controlada pelo Espírito, ou seja, dirigida por ele, daquela que ainda anda por suas próprias forças, que perde o controle, que vive uma vida desregrada, sem discernimento, com atitudes destrutivas, confusa, que não tem direção certa, né? Alguém já se sentiu assim? Alguém de vocês já sentiu isso? Já sentiu que estava sem direção? Já sentiu que estava sem discernimento? Que não sabia como agir em certas situações? Já se sentiu confusa? Então é porque você não estava cheia do Espírito Santo. Você sabia que trabalhar na obra de Deus sem ser cheio do Espírito é inútil? É inútil e você está pecando, como eu já falei, né? Porque quem anda na carne vive pecando, né? Então, o teu trabalho na obra será inútil quando você não está cheio do Espírito Santo. Trabalhar na obra de Deus significa servir o reino, com os dons e talentos que Ele nos deu, com o nosso tempo, com o nosso coração cheio de obediência, cheio de amor, né? E para isso é necessário ser cheio do Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Para ti nós cantaremos louvores todos os dias da nossa vida, Senhor, porque só tu és exaltado sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo que neles há, Pai. Aleluias. Senhor, sem a plenitude do teu Espírito nós somos fracos, nós somos limitados e vazios, Pai. Aleluia. Santo, santo, santo é teu nome. Ó Deus, e acabamos, ó Deus, muitas vezes entristecendo o Espírito que habita em nós. Neste momento queremos renunciar, Pai, todo o controle próprio, Pai. Toda a nossa vida, Senhor, estagnada, Pai. E entregarmos tudo a Ti, Jesus. Enchei-nos, Senhor, do Teu Espírito, continuamente, Senhor. Dá-nos, ó Deus, sensibilidade para Te obedecer, para Te buscar, para andar, Senhor, ó Deus, no Teu caminho e na Tua verdade, Pai. Para sermos cheios do fruto do Teu Espírito, Pai. Que é o amor, que é a paz, que é a alegria, o domínio próprio, a mansidão, Pai. Oh, Deus, que nós possamos ser instrumentos para ajudar aqueles que necessitam de Ti, Jesus. Aleluia, santo, santo é Teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, cada ouvinte, Pai. Ó Deus, que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre eles, derramando o óleo da unção, Pai. Derramando, Senhor, ó Deus, poder e autoridade do Teu Espírito sobre eles, Pai. Enchendo eles do fruto do Senhor, Pai. Enchendo eles do caráter do Senhor, Pai. Enchendo eles do Teu Espírito, Pai. Para que eles sejam usados tremendamente por Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Aleluia.